Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, internautas. Bom, meus caros, eu sou o professor Valmir Santana, dou aula de Direito Constitucional. Aqui nós vamos abordar o tema administração pública, vamos abordar o tema servidores públicos, vamos abordar o tema atribuições do presidente da República, dos ministros de Estado. Bom, hoje, então, nesse primeiro bloco, nós vamos iniciar com a administração pública. Esse tópico de administração pública é um tópico relativamente básico a todos os concursos públicos, seja nível médio, seja superior, sempre há um toque em relação à administração pública. Bom, começa então a administração pública no artigo 37 da Constituição Federal. Primeira coisa que nós temos que observar, para que a gente possa ter um estudo bem dirigido, é utilizar uma Constituição Federal, um livro de Constituição Federal que você possa comprar ou baixada do próprio site do Planalto, que esteja atualizado. Eu estou usando aqui uma edição comemorativa de 25 anos da OAB e nós estamos aqui com a Constituição atualizada. Então, a primeira coisa para que você possa levar os seus estudos, primeira dica, uma legislação, uma Constituição Federal que esteja atualizada, já que nós temos aí 74 emendas inseridas no corpo da Constituição Federal, nós precisamos, então, estar inseridos dentro de toda essa alteração que sofre a nossa Constituição Federal, tanto em razão de emendas, quanto em razão de interpretações do Supremo Tribunal Federal. Então, além de estar com a Constituição atualizada, tem que sempre estar atento ao que diz o Supremo Tribunal Federal. Além do mais, temos que observar o que nos diz também a doutrina. A doutrina, o que os estudiosos de direito vão, então, estar disponibilizando dos seus conhecimentos para nós podermos estudar para os nossos concursos públicos. Então, não se esqueça, sempre tenha à mão uma Constituição Federal atualizada para que a leitura seja uma leitura sempre correta. Bom, então, bem-vindos ao nosso curso Percursos. Vamos, então, ao tema Administração Federal. Olha, nos diz, então, o caput do artigo 37, que toda a administração pública, direta e indireta, de todos os poderes, então, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, observem seguintes princípios. Então, a Constituição vem, então, com uma imposição a que todos os poderes, seja eles da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tenho, então, a observância dos seguintes princípios, os chamados princípios básicos da administração pública. Os princípios básicos da administração pública, então, nós temos o velho e famoso LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja bem, esses princípios, então, são a base principiológica de toda a administração pública, seja ela da União, seja ela dos Estados, seja ela dos municípios, seja ela do Distrito Federal. Então, é de observância obrigatória os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Bom, vamos então primeiro ao princípio da legalidade. Nós temos que entender que esse princípio da legalidade, ele veio então, dentro da nossa Constituição, ele veio então do inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que nos diz que nenhuma pessoa será obrigada a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, desta forma, desta feita, apenas a lei é que pode criar uma obrigação de fazer ou de não fazer. É claro que nesse estudo lá do princípio da legalidade, deve ser observado que esta lei pode ser utilizada em sentido estrito ou em sentido lato. Aqui, quando vem para a administração pública, também chamado de princípio de especialização da administração, né? Um princípio que está sendo utilizado especializadamente para a administração, então chamado aí em sentido estrito, princípio em sentido estrito para a administração, mas que deve observar a aceitação para que possa criar a obrigação da administração fazer ou não de diversas modalidades legislativas.
Então, vamos entrar nesse princípio da legalidade para que possamos, então, observar todas as suas nuances. Olha, o princípio da legalidade, então, veio lá do do inciso 2º, do artigo 5º, foi trago para o artigo 37, o caput do artigo 37, que diz, então, que a administração pública só pode fazer alguma coisa quando a lei autorizar. Olha, então significa dizer que se a administração pública não estiver baseada em lei, não poderá realizar nenhuma atividade. Ou seja, ela não pode estar desenvolvendo uma atividade sem que haja uma lei por trás autorizando. Bom, diz em provas e doutrina, então, que por causa desse princípio da legalidade, a administração pública é escrava da lei, é serviente da lei. Ela só pode fazer o que a lei determina. Assim, temos que ponderar o que é o sentido de lei para a administração pública nesse exato momento. Olha, esse sentido de lei para que possa criar essa obrigação da administração ou essa autorização para que a administração possa fazer, nós temos que observar que pode vir, então, de atos legislativos primários, que vão ser emenda à Constituição, as leis, medidas provisórias, resoluções, decretos, ou atos normativos. Os atos administrativos normativos. Imposição secundária ao ordenamento jurídico. Então, tudo que for de processo legislativo que criar a obrigação ou a imposição da administração fazer ou a autorização da administração fazer. E também os atos normativos administrativos, os atos administrativos normativos, decreto, regulamento, poderá então criar essa obrigação ou essa autorização para que a administração pública possa fazer alguma coisa. Então, em síntese, o princípio da legalidade é: a administração pública só pode fazer alguma coisa quando a lei autorizar. Se a lei não autorizar, a administração pública não poderá fazer. A administração pública, então, nada poderá realizar sem a previsão legal. Bom, desta feita, temos que observar que a sociedade, a comunidade administrada, age de forma diferente da administração pública. Temos que lembrar que a comunidade administrada pode fazer tudo o que a lei não proibir. Então, uma empresa privada ela pode ser administrada de uma forma em que o seu administrador assim bem quiser, desde que ele não esteja agindo de forma que a lei proíba. Porque se a lei proibir, aí não há legalidade, sim ilegalidade. Portanto, a administração pública faz tudo e apenas aquilo que a lei permitir. Já a comunidade administrada faz tudo que a lei não proibir. Tranquilo? Amigo, veja bem, princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, então, vem no sentido de que o bom administrador público, ele haja de forma impessoal. Que as suas amizades, que as suas inimizades não venham, então, interferir no assunto do interesse público. Quer dizer, que não venha interferir de forma a lesar, de forma a causar algum dano, seja beneficiando, seja prejudicando, então, um administrado. Quer dizer, a administração pública, o bom administrador público, ao agir em nome da administração pública, deve agir sempre com o interesse público. E essa impessoalidade é que vai, então, nos informar que este administrador público deve agir dessa forma. Quer dizer, sem observar para quem esteja prestando serviço, mas sim com a prestação e com a boa e devida prestação da administração pública. Olha, temos que entender que esse princípio da impessoalidade, ele sofre um duplo entendimento sobre o seu conteúdo. Bom, em sua semântica, então, vem nos dizendo também o princípio da impessoalidade que o administrador público não poderá se utilizar das feituras da administração para se autopromover. Então, o que Max Weber já nos informava, que o administrador público também não pode estar confundindo as coisas do Estado com a extensão do quintal da sua casa. Então, cada coisa é separada. Não é? As coisas pessoais são separadas das coisas do Estado.
então, agir de forma impessoal. Então, ou seja, o bom administrador público não vai utilizar das coisas feitas pela administração para autopromoção. Então, ele não pode falar assim, aquele viaduto, quem fez fui eu, aquela ponte, quem fez fui eu, o recapeamento do asfalto, quem fez fui eu, quem construiu os 30 hospitais no estado, fui eu, não é? Porque aí ele estaria, então, ferindo o princípio da impessoalidade, já que, na verdade, quem fez foi a administração pública em realização de uma obrigação funcional da administração pública. Então agir de forma impessoal e não se beneficiar das feituras do Estado. Por outro lado, nós temos ainda o princípio da moralidade. O princípio da moralidade que nós temos que observar que a moral é o objeto de estudo da ética, e a ética é a busca de uma melhor casa para que se possa viver. Então, essa moral ela vai estar inserida em todo o corpo social. Desta feita, a moralidade é, então, a utilização do bom administrador público em que, antes de qualquer coisa, então, precipuamente, observe a honestidade da desonestidade. Que, veja bem, antes da legalidade e da ilegalidade, se olhar-se a honestidade e a desonestidade, saber-se-á se é legal ou se é ilegal. Antes de oportuno e conveniente. Antes, então, de ser inoportuno e inconveniente. Se observar a honestidade da desonestidade, então o administrador público estará sempre dentro da legalidade. Bom, então o princípio da moralidade nos informa que esse bom administrador público é aquele que principalmente vai observar se é honesto ou desonesto o ato praticado por ele. Observando se é honesto, lógico que estará sendo impessoal, estará sendo legal. Desta feita, nós temos ainda o princípio da publicidade. O princípio da publicidade nos informa que, de regra, todos os atos públicos serão publicados. Então, todos os atos públicos, de regra, serão publicados. Se cair assim na sua prova, assim é a resposta correta. Todos os atos públicos são publicados porque a publicidade traz maior transparência à administração pública. Agora, nós temos que observar que, em razão de ser uma regra, existem exceções. E estas exceções têm que ser observadas aqui em quadro. Olha, então, nós temos que entender que, se o ato tratar de segurança do Estado, ou da segurança da sociedade, esse ato não será publicado, não é? Então, algo que seja de segurança do Estado, segurança da sociedade, não se pode publicar, tá certo? Mas o que correr em segredo de justiça? Então, as ações lá da família, não é? As questões que sejam de filiação, de paternidade, a questão então de divórcio, as coisas da família, assim como também a Constituição nos determina em alguns momentos, e principalmente lá na área dos direitos políticos, nos informa que a ação que será para que se observe a perda do mandato, a perda do cargo, também correrá em segredo de justiça. Então, o que correr segredo de justiça não será publicado. Ademais, ainda temos que observar que as investigações policiais também não serão publicadas, tal qual o inquérito, que inclusive, dentro do processo penal, corre em segredo de justiça, não é? Aliás, desculpa, corre em segredo, quer dizer, ele é sigiloso, as pessoas não vão tomar conhecimento dele. Ok. Então nós vimos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, que traz maior transparência à administração pública, que de regra todos os atos serão publicados, mas que o que for de segredo de Estado e da sociedade, o que for de segredo de justiça, de investigação policial, não será publicado. Desta feita, assim, nesse mesmo sentido, o princípio da eficiência vem tratando que tanto a administração pública, quanto o administrador público,
quanto qualquer servidor público, deve tratar a coisa pública, deve prestar o serviço público com eficiência. É claro que às vezes a gente começa estudando para concurso e fala, mas isso na vida real não acontece. Bom, temos que então, como sociedade, nos mover para então melhoria. Mas a Constituição determina que o serviço público seja prestado com eficiência. E a prestação desse serviço com eficiência será então que um serviço realizado com presteza, ou seja, um serviço realizado com atenção, um serviço realizado com cuidado, um serviço, então, que seja zeloso, com zelo. Então, deverá ser realizado com presteza, deverá ser realizado com um rendimento funcional. Ou seja, o servidor, ao invés de ficar lá vendendo Amway, Jequiti, Avon, ele deve realmente atuar como servidor. O servidor não trabalha, ele não está vinculado ao regime da CLT, mas ele serve ao público, não é? Ele é serventuário do público, ele está ali a dispor da administração pública e dos usuários do serviço público. Desta feita, o serviço tem que ter um rendimento funcional. Não pode ser atendido, por exemplo, nos hospitais, uma pessoa de manhã ou outra à tarde. Deve ter um rendimento funcional adequado. E, ademais, deve ser prestado com, então, perfeição. A administração pública, os servidores, os administradores públicos devem prestar esse serviço público com perfeição, pois a imperfeição desse serviço público poderá gerar, então, um dano ao usuário, e esse usuário, então, poderá vir requerer do Estado as indenizações por dano moral, por dano material, o que seja, e desta feita também, por via regressa, na fazenda pública, a administração pública poderá requerer a responsabilidade do servidor. Então, nós temos que observar que a eficiência é um princípio que não nasceu na Constituição Federal, que veio por meio de emenda, mas que é um princípio incisivo, não é um princípio que determina realmente a prestação de serviço público. Um princípio que, meu caro internauta, é de observação obrigatória, não só dos estados, municípios e Distrito Federal, mas que se tem a observância de realização pelos servidores públicos e pela administração pública. Bom, esses aqui são os princípios básicos da administração. Nós vamos, dentro do nosso tópico aí, da disposição geral, disposições gerais da administração pública, agora observar todo o contexto destas disposições. Nós temos que observar que, basicamente, a administração pública, quando se trata tanto dessa parte das disposições gerais quanto dos servidores públicos, é observando o cargo e observando o servidor. É a vida desse servidor dentro desse cargo. Olha, então, primeira coisa que nós temos que observar é a questão de cargo. Bom, veja bem, a Constituição nos determina que o acesso aos cargos e empregos públicos no Brasil dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. Observada, então, a complexidade para cada cargo. Observada, então, essa complexa atividade em cada cargo. É lógico, para um cargo de nível médio, uma complexidade, de nível superior, outra complexidade. Para a magistratura, Ministério Público, procuradorias, outra complexidade. Bom, veja bem, nós vamos tratar no nosso curso, então, a observância do cargo nesse exato momento e precisamos de um pequeno conceito para que a gente possa ter em razão, para que se possa estudar, para que se possa, então, rebuscar no caderno ou reassistir e estar entendendo com facilidade. O objetivo da nossa aula não é termos rebuscado, embora que, se necessário for em algum momento, nós iremos tratar, há um brocado jurídico, uma nomenclatura dentro da técnica e da prática jurídica, mas aqui o intuito é uma linguagem de fácil acesso, de fácil compreensão, para que a gente possa, então, entender e compreender, meu caro, o conteúdo passado. Então, um conceitinho aqui de cargo, nós vamos observar que na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que traz o conceito legal de cargo, nos informa que cargo é um conjunto de atribuições. Então, é um conjunto de atribuições e responsabilidades Então, o conceito de cargo, atribuições e responsabilidades, precisamos entender as nuances e as os pequenos detalhes, para que então possamos nos sair bem na nossa prova, no concurso público. Porque há 10 anos, como já se observa, ou já se observou, decorar artigo 5º quasemente já te colocava dentro do concurso público. Hoje, só isso é totalmente insuficiente. Precisamos entender, compreender a Constituição, a aplicabilidade, precisamos observar a jurisprudência do Supremo, precisamos entender a doutrina. Bom, então, o conceito legal da 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nos informa que atribuições e responsabilidades existentes no quadro do órgão e cometido a um servidor, entregue a um servidor. Mas, afinal de contas, o que são essas atribuições? Olha, as atividades a serem desempenhadas pelos servidores são essas atribuições. Aquelas funções, qual a sua função? Eu sou digitador. Aquelas funções que devem ser desempenhadas pelo servidor, aí está a sua atribuição. Os afazeres do servidor. E as responsabilidades? Olha, nós temos que observar que as responsabilidades do servidor pode ser uma responsabilidade penal, pode ser uma responsabilidade civil, pode ser uma responsabilidade administrativa. Pode ser uma responsabilidade administrativa. Ou seja, um serviço prestado ineficiente, sem eficiência, ou seja, sem perfeição, por exemplo. Um servidor técnico em enfermagem que vai aplicar a injeção em um paciente. E por um descuido, então, por culpa, ele acaba aplicando a injeção no olho desse paciente, causando então uma lesão corporal no olho desse paciente. Poderá vir responder, então, na esfera penal. Ora, esse paciente, então, gastara em serviços médicos particulares cerca de 15 mil reais para sanar todo o problema que ele sofreu em razão dessa lesão corporal. Teremos responsabilidade civil. E então, como o servidor, em exercício ou em nome do serviço público, ele, por culpa ou dolo, causou esse dano ao usuário do serviço público, também, então, poderá estar respondendo na esfera administrativa. Essa responsabilidade pode ser uma responsabilidade de forma que seja cumulativa, ou seja, em 2 ou em 3 das modalidades de responsabilidade, ou apenas em uma ou em outra, que é alternada. Bom, então o conceito de cargo já está aí no seu caderninho. É um conceito, então, de atribuições e de responsabilidades existente no quadro organizacional e cometido a um servidor. Veja bem, não esqueçam das atribuições e das responsabilidades. Bom, meus caros, ademais, nós temos que observar que um estudo básico aqui tem que fazer a observância do cargo efetivo e cargo comissionado. Cargo comissionado também poderá ser tratado como cargo adjunto. Vamos então ao conceito, um conceito sintético de cargo efetivo. Olha, um cargo efetivo é aquele cargo que se tem a ideia de existência perene para a administração. É um cargo que tem a ideia que a existência daquele cargo para a administração será ad eternum. Então, por exemplo, um cargo de professor. Então, um cargo de professor criado por lei, ele vem, então, sendo exercido por um professor. O professor é investido no cargo e vem sendo investido por esse professor. Chega um determinado momento que esse professor poderá, então, aposentar, poderá vir a falecer,
poderá vir então a ser exonerado, a pedir exoneração, a ser demitido, e outro professor poderá então ser investido nesse cargo. Então a ideia é de que um cargo efetivo é aquele cargo com existência perene para a administração. Já um cargo comissionado é um cargo regido por lei, de livre nomeação e de livre exoneração. É um cargo que seja, então, ad vontade do administrador. Um cargo, então, ad nutum, um cargo que a hora que o administrador quer, ele nomeia uma pessoa e a hora que esse administrador quer, ele exonera essa pessoa. Bom, esses cargos comissionados, nós temos que observar que a própria Constituição determina, então, que eles sejam de chefia, de assessoria e de direção. Então, a Constituição determina que os cargos comissionados sejam exercidos para uma atividade de chefia, de assessoria ou de direção. Ela, inclusive, nos informa que as funções de confiança que serão exercidas exclusivamente por servidor, nós vamos observar já já, e os cargos comissionados que sejam reservados uma porcentagem para que seja exercida por servidor de carreira, então isso em lei, não é? Aqui no Distrito Federal a lei orgânica determina um mínimo de 50% dos cargos comissionados sejam exercidos apenas por servidor efetivo e a outra parte, o restante, poderá ser exercido, então, por qualquer pessoa física capaz. Nós temos que observar, então, essa pequena diferença entre um cargo comissionado e uma função de confiança, esse pequeno paradoxo. Olha, vamos observar, então, o quesito função de confiança. Função de confiança. Olha, enquanto um cargo é um conjunto de atribuições e de responsabilidades existentes no quadro e cometido a um servidor, uma função de confiança é apenas um plus a mais, né? Um a mais de atividade administrativa, apenas um plexozinho, uma coisa a mais. Por exemplo, imagina uma sessão em que se tem ali digitadores. As pessoas ficam ali digitando dados para a administração. Olha, um daqueles digitadores poderá ser, então, o chefe daquela sessão. Então, ele além de ter aquela atribuição, então, investida por meio de lei, a atribuição e a responsabilidade do cargo, ele vai ter um plus a mais de atividade administrativa, né? Ele vai exercer uma atividade, então, de chefia. Desta feita, as funções de confiança, que é esse plus, também serão de chefia, de assessoria, e de direção. Veja bem, meus caros e minhas caras, então temos função de confiança de chefia, assessoria e direção e cargo comissionado de chefia, assessoria e direção. Olha, temos que entender o seguinte, só nos termos da Constituição Federal, então, apenas a previsão de que lei estará reservando um percentual dos cargos comissionados para que seja exercido por servidor de carreira. Já a função de confiança, que é o plexo, o plus de atividade administrativa, de chefia, assessoria e direção, só pode ser exercida por servidor de carreira. Então, só pode ser exercida por servidor efetivo. E mais, temos que entender mais uma coisinha em razão a isso. Olha, eu não posso dar uma função de confiança de chefia, de assessoria e direção a servidor de carreira que não seja da mesma esfera de governo. Então, função de confiança só pode ser exercida por servidor de carreira e da mesma esfera de governo. Se no Distrito Federal, para exercer, precisa ser servidor do Distrito Federal. Se na esfera federal, para ser exercido, tem que ser servidor federal. Se na esfera do Estado, tem que ser servidor do Estado. Bom, então, esse é o último tópico desse bloco. Nos encontramos no próximo bloco para dar continuidade. Te espero lá.